Oi, gente, eu sou Simone Gomes do Ateliê Simone Bonecas em Tecido e hoje nós vamos confeccionar essa pecinha aqui da Páscoa, tá? Desde o molde até a confecção da peça propriamente dita. Então eu vou direcionar a minha câmera para a mesa para ficar mais fácil e aí eu vou dando passo a passo para você vir junto comigo. Então, vem pra aula. Olha lá. Então o que eu vou fazer aqui? Vou botar minha folha nessa posição, tá? Vou pegar meu cone de linha e vou fazer aqui a cabeça do meu boneco. Olha lá. Fiz a cabeça do meu boneco, ó. Risquei. Aí, eu vou vir aqui, eu tô usando uma tampa, ela tem 8 centímetros de diâmetro, tá? E aí, eu vou colocar ele mais ou menos assim. E vou riscar o corpo do meu boneco. Ó, são 2 círculos, um grande e um pequeno. Aí, agora eu vou modelar. Como que eu vou modelar? Eu vou vir aqui da minha cabeça pro meu pescoço, da minha cabeça pro meu corpo, eu vou fazer aqui um círculozinho assim, um mini círculo, né? Meio círculo, ó. Eu vou fazer assim pra dar pescoço pro meu boneco. Por quê? Porque senão ele não tem sustentação. Apesar de que eu vou usar só um lado, eu vou te mostrar por quê. Ó. Fiz o pescoço, tá? Aí eu vou vir aqui. Pra ele ter uma simetria, pra ele ter uma medida exata, o que eu vou fazer? Eu vou medir minha cabeça. Daqui pra cá deu 4,5. Então, o meio dele vai ser mais ou menos 2,25, tá? Aqui. E aqui deu 8 centímetros e meio, deu um pouquinho mais, mas eu quero 8 centímetros. Então, onde for 4 centímetros, eu vou marcar o meio. Então, eu vou vir aqui e marcar uma reta, ó. Dividindo bem ao meio, ó. Fiz uma reta, tá? Eu vou precisar dessa reta. E aí, risquei aqui o pescoço da minha boneca, do meu coelho, né? Aí eu vou descer aqui, ó, uns 4 centímetros, tá? Do pescoço pra baixo. Ó, dessa curva que eu fiz aqui pra baixo, mais ou menos uns 4 centímetros. Se você quiser fazer olho nu, por quê? Porque o meu boneco, né, o meu coelhinho, ele não pode ter o braço todo redondo, senão quando eu botar o braço vai ficar pra cima. E não é essa a intenção. Então, eu vou vir aqui, ó. Mas eu não deixo o bico, não, ele vai ficando arredondado, ó. Isso é modelar, tá? Ó. Fiz o círculozinho do pescoço. Aí, daqui desse ponto pra cá, eu marquei 4 centímetros e vim, ó. Chega aqui, eu arredondo, tá? Muito bem. E aí, eu venho aqui. Modelei. Aí, daqui de baixo pra cima, eu vou marcar 3 centímetros. Você vai entender porque que eu tô fazendo só de um lado. Ó. Marquei 3 centímetros. Aí, eu vou marcar aqui meio centímetro para cada lado, ó. Meio para cá, meio para cá. Eu marco dos dois, mas vou fazer de um lado só. E você vai entender por quê. Aqui embaixo, eu também vou marcar meio centímetro, tá? Eu marco meio aqui e meio aqui. Por que isso? Porque eu tenho que começar a fazer a perna do meu boneco. Então, eu vou subir aqui onde já tá dando meio centímetro que eu marquei. Venho aqui em cima também onde eu marquei e vou, ó. Se você quiser, aqui em cima você pode marcar até 0,75, tá? Se você preferir. Eu marquei um meio, ó.
Olha lá. Então, eu já tenho aqui praticamente o corpo do meu boneco. Muito bem. Olha lá. Então, aqui eu já tenho o corpo do meu boneco. Já a gente vai cortar ele. O que eu vou fazer agora? Eu preciso marcar o braço do meu boneco. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu dedo mindinho, vou botar ele nessa posição, ó. E vou riscar, igual criança faz na escola, só que o meu dedo tá na lateral, né? Ele tá de lado. Olha lá. E aí, eu vou escurecer aqui só pra você ter uma ideia de como ficou o meu dedo. Ó. Essa é a marcação do meu dedo. Aí, eu vou marcar aqui 6 centímetros. Ó. Vou fazer uma reta aqui de 6 centímetros. Bem no meio do... Porque 6 centímetros é o tamanho do braço do meu boneco. E aí, fiz a reta, ó. Agora eu vou modelar. Eu vou vir aqui, onde está os 6 centímetros, e vou fazer um arredondado. Aqui eu vou tirar essa ponta, que é da minha unha, ó. Mas ele tem que ter aqui o formato para os 6 centímetros, tá? Ó, pronto. Já fiz o braço do meu boneco. Aí, aqui na lateral, eu vou fazer assim, ó. Por quê? Porque eu preciso encher esse boneco. Então, eu preciso de uma abertura. Olha lá. Dos 6 centímetros para baixo, aqui eu arredondei, porque é o formato da minha unha, que é curtinha, né? E aqui também eu arredondei, lembrando que o meu braço tem 6 centímetros. Fiz o braço do meu boneco. Agora eu vou fazer a orelha, tá? Como que eu vou fazer a orelha do meu boneco? Vou pegar minha régua, vou fazer um risco também de 6 centímetros de altura, ó. Fiz um risco de 6 centímetros. Aí eu vou marcar com a minha régua aqui na ponta, meio centímetro de cada lado. Meio centímetro para baixo, né? Ó, eu vou marcar meio de cá, meio de cá. Marquei meio centímetro para cada lado. Esse aqui eu vou fazer inteiro. Bem no meio, se ele tem 6 centímetros, quando na metade, onde é 3 centímetros, eu vou marcar 1 centímetro para cada lado. Ó, marquei aqui 1 centímetro para cada lado. Tá? Então, aqui em cima eu marquei meio de cada lado, aqui eu marquei 1 de cada lado. E aqui embaixo eu também vou marcar 1 centímetro de cada lado, na base. Olha lá como ficou. Ó, eu fiz um risquinho aqui, meio centímetro para cada lado. Aqui no meio, né? Na metade mesmo, 3 centímetros eu fiz 1 de cada lado e aqui 1 de cada lado. Agora eu vou modelar. Então, eu não gosto de ponta. Se você preferir ponta, você deixa a ponta. Então, eu venho aqui, ó. E venho descendo para fazer a orelha do meu boneco. E aí, faço a mesma coisa do lado de cá. E aí, ó, eu fiz a orelha. Tá vendo? Então, eu tenho aqui a orelha, que eu coloquei aqui, ó, 0,5 de cada lado, 1 centímetro, e de comprimento ele tem 6 centímetros, tá? Ele tem a mesma altura do braço, que é de 6 centímetros, tá? E agora, o que eu vou fazer? Eu vou recortar. Ó, eu vou pegar uma tesoura, que eu não uso a minha tesoura de tecido para isso. Vou pegar o meu molde do corpo, vou dobrar lá naquele risco que a gente fez, né? Aquele risco de comprido, ó.
E vou cortar do lado que eu fiz a modelagem. Por que eu vou fazer isso de um lado só? Porque quando eu cortar ele dobrado, ele já vai sair simétrico, tudo com a mesma medida. Ó. Ele já sai aqui com a mesma medidinha, ó. Olha lá. Esse é o molde do corpinho do meu coelho, tá vendo? Ele já saiu todo simétrico, ó. Tudo tem a mesma medida, porque eu fiz de um lado só, na hora que eu recortar, ele já sai assim. Aí eu vou cortar aqui a orelha eu vou cortar em... Se você quiser fazer o mesmo processo, você faz. Eu vou cortar ela inteira. Não vou dobrar o meio. Ó. Muito bem, aqui tá minha orelha. E agora eu vou cortar o meu dedinho. O meu dedinho não, o braço do coelho. O meu dedinho. Corta aqui. Ó. Então, você já tem aí, ó, todo o corpinho do seu coelho. Muito bem. Deixa aqui que dá, se precisar, ainda precisa. Então, eu tenho aqui, ó, o bracinho. E tenho aqui a orelhinha e o corpo do meu boneco. O que eu vou fazer agora? Você vai pegar... Eu tô usando aqui tricoline, mas pode ser tecido cru, tá? Então, eu vou cortar aqui. Eu já vou fazer 2 coelhos de uma única vez. Então, eu vou riscar aqui, ó. Boto meu moldezinho aqui e risco 4 vezes, tá? Ó, dobro o tecido. Eu já costurei um. Costurei 3, vou costurar só um aqui pro vídeo não ficar muito longo. Então, eu venho aqui, pego meu moldezinho, né, da minha mãozinha, coloco aqui e risco, tá? Não tem segredo, é só colocar em cima. Eu uso essa caneta aqui, né? Se você não tiver, você pode usar o lápis 6B. Então, você vem aqui, ó. Passa ele. Como é um tecido claro, eu não gosto de passar caneta, nem o lápis 6B com força, porque senão ele vai manchar, tá? E aí, você risca, ó, pronto. O boneco já, as mãozinhas tá aqui, nós vamos costurar juntos. A orelha, o processo é o mesmo, ó, dobra o tecido, você vê que é retalho de tecido, ó. Dobra o tecido, risca uma vez e aqui risca 2 vezes, tá? Ó, risquei. Esse aqui já tá costurado, eu vou fazer um rosinho e um azul. Ó, esse eu risquei também, só que esse aqui eu não costurei ainda, nós vamos costurar. Então, olha lá, pra depois a gente mexer com o corpinho. Vou guardar minha régua. Vou trazer minha máquina pra cá, pra gente fazer juntos. Olha lá. Liguei minha máquina. Eu tô usando o ponto número 2, mas você pode usar aí o 0,8, tá? Fica aí mais fácil pra você, ó. Então, eu venho aqui na minha máquina, em cima do risco, tá? Ó, eu coloquei o alfinete pra segurar, mas aqui é a orelha. Então, eu vou costurar em cima do risco, tá? Só depois que eu corto. Então, eu venho aqui, ó. Retrocesso no começo, retrocesso no final. Prontinho. Então, já costurei aqui a orelha. Não tem segredo.
Minha almofada tá lá do outro lado, ó. Costuradinho a orelha do coelho, tá? Então, você vai fazer isso 2 vezes no tecido dobrado. Então, já tem aqui minhas orelhinhas costuradas. E vou fazer aqui 2, no final das contas é 4, né? E vou fazer aqui 2 vezes os bracinhos, tá? Eu já costurei, ó, 1, 2, 3, vou costurar esse aqui. Então, eu venho aqui. Também costuro em cima do risco, não tem segredo, tá? Deixa eu tirar o alfinete, ó. Nas partes arredondadas eu prefiro girar o braço da máquina, tá? Vou levantando o pé da máquina e vou girando, para não correr o risco de costurar errado. Muito bem. Ó, costurei. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar minha tesoura de picotar e vou recortar os bracinhos da minha boneca. Simone, eu não tenho tesoura de picotar, não tem importância. Você pode usar tesoura comum, vou te mostrar o que você vai fazer, ó. Vou cortar uma pra você ver, tá? Depois eu já apareço com as outras cortadas pro vídeo não ficar muito longo. Ó. Aqui eu corto com a tesoura comum. Olha lá. Tá? Vou cortar outra com a tesoura comum pra você poder visualizar. Ó. Eu venho aqui deixando mais ou menos meio centímetro, né? Porque eu tenho que fazer uns picotes. Que a tesoura de picotar facilita pra mim, ó. Porque partes arredondadas, se não tiver os picotes, vai repuxar. Recortei. Aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui nas partes arredondadas, que é o braço inteiro, e fazer uns picotes assim, ó. Se você tiver uma tesoura pequenininha, você pode fazer isso também. Eu não gosto de usar a ponta da minha tesoura, porque eu tenho medo de cortar onde eu já costurei. E aí, você vai vindo fazendo picotes sem cortar onde você costurou, tá? Porque senão vai estragar seu trabalho. E aí, eu venho, ó. E aí, faço uns picotes assim, ó. Tá? E aí, eu vou cortar as outras com a tesoura de picotar. A mesma coisa acontece com a orelha, tá? Ó, se eu cortar a minha orelha com a tesoura comum, eu corto deixando meio centímetro de margem, tá? Ó. Aí eu venho aqui em cima, onde são as partes arredondadas, e faço os picotes, ó. Aí vou girando. Olha lá, tá? Esses picotezinhos aqui facilitam na hora de você virar pro direito. E o restante eu vou cortar na tesoura de picotar, tá? Olha lá. Eu já virei pro direito, ó, as orelhinhas. Deixei um pra virar com você, assim como os bracinhos, tá? Eu uso esse vira-bonecas aqui. Se você não tiver um vira-bonecas, você pode usar um canudo, tá? Ou você pode usar uma agulha de crochê, enfim, tá? Use a sua criatividade para você poder virar por uma pinça. Se você tiver uma pinça, sabe essas pinças de máquina? Você consegue virar. Então, eu coloco aqui, ó. Isso aqui facilita a vida, gente. Vem em 3 tamanhos. Dependendo do que você for fazer, ajuda aí você e muito nas suas atividades, tá? Ó, o bracinho como é muito pequenininho, às vezes para virar uma ginástica. Eu devia ter virado a parte menor primeiro, mas vai dar certo, ó. Pronto, rapidinho ele vira pro direito. Aí eu venho aqui com o ferrinho, ó. E acerto as costuras, porque senão na hora de colocar o enchimento,
ele vai me atrapalhar. Aí eu venho aqui, ó, acerto, olha lá, bracinho pronto. A mesma coisa aqui com a orelha da minha boneca, do meu coelho. Eu venho aqui, ó, vem pra cá, virou pro direito. Então, aqui não tem segredo. Muito bem. Então, as minhas orelhas e os meus bracinhos já estão ok. Então, vou reservar aqui do lado. O que eu vou fazer agora? Olha lá. Eu vou pegar o meu tecido. Eu tenho 3 tecidos aqui do mesmo tamanho. Ó. Eu já até costurei um. Tá? Eu tenho, parece até um sorvete, né? Ó, rosa. Aí você vai colocar a cor que você quiser, tá? Esse aqui eram retalhos que eu tinha. Cada retalho desse tem, ó, 12 por 10, tá? Então, eu vou colocar assim, o branco assim, tá vendo, ó? O branco não, o bege, que é a pele do meu boneco. Coloco o rosa nessa posição. Aí eu venho aqui com o alfinete. Que a minha almofada de alfinete fez o favor de cair no chão. Ó, vou passar uma costura aqui. Vou trazer minha máquina pra cá. Ó, costura reta, pé de máquina, tá? Ponto 2. Retrocesso no começo e no final. Muito bem. Aí eu vou vir aqui, ó. Vou pegar o azul. Vou colocar do lado de cá, cuidado pra você não costurar errado. Ó. Coloco do lado de cá. Como é um tecido liso, não tem perigo de colocar avesso e direito. E aí, faço uma costura também, pé de máquina. Fique atento que você tá costurando tudo pro mesmo lado. Retrocesso no começo, retrocesso no final. Olha lá. E aí, ó, eu vou refilar, né, pra ficar tudo bonitinho do mesmo tamanho. O que é refilar? Cortar o excesso. Tirar esses fiapinhos de cá, de um lado, pra que fique bonitinho. Então, por que eu fiz assim? Porque aqui eu já tiro 2 bonecos, tá? Eu venho aqui do lado avesso, ó, venho aqui nas costuras, abro as costuras, faço isso no ferro, tá? Aqui eu vou vincar com a unha mesmo, mas se você puder fazer no ferro, melhor é. Ó, até eu ligar meu ferro, esquentar, vai demorar muito. Né? Para um vídeo é muito tempo. Olha lá, abri as costuras. Aí eu vou virar ele assim. Vou colocar o outro aqui, que eu já fiz isso, ó, direito com direito, rosa com rosa, azul com azul. E aí, a minha costura tem que bater aqui, ó. Vou botar um alfinete, porque costura com costura tem que bater, senão vai dar diferença depois que eu costurar meu boneco. Vou pegar um alfinete aqui, botar aqui costura com costura, costura aberta, tá? Ó. Aqui eu tenho que fazer a mesma coisa. Cadê meu alfinete? Deixa eu pegar meu alfinete. Ó, aí eu venho aqui costura com costura. Por que isso? Porque aqui vai ficar a divisória do pescoço. Do meu boneco, tá? Se ficar torto, aí vai dar diferença. Eu venho aqui e coloco. Mesmo que dê uma diferença aqui, não tem importância. Ó, eu venho aqui e coloco aqui alfinete com alfinete, tá? Aí, o que eu vou fazer aqui? Eu vou riscar um primeiro. Então, eu vou vir aqui, ó.
Deixa eu ampliar aqui para ficar mais fácil de você visualizar. Ó, eu vou vir aqui, vou colocar o pescoço do meu boneco aqui, em cima da divisória do tecido azul pro tecido bege. Posiciono aqui, venho com a minha caneta e risco o corpo do meu boneco. Deixa eu tirar esse alfinete daqui que eu já sei onde é que tá o meio. Ó, então eu venho aqui. Não tem importância ali não ter dado certo não, porque depois a gente vai cortar. Ó, deixa eu colocar esse alfinete daqui pra cá. Só mesmo pra eu ter uma, né, pra ele não sair do lugar. Ó, tem que botar ele pra fora mesmo. Até pra poder ficar mais fácil de tirar. Ó. Aí eu venho aqui e risco o corpo do meu boneco. Aqui o restante da cabeça. Muito bem, risquei. Vou pegar um outro alfinete e vou colocar aqui no corpinho para não sair do lugar. Muito bem. Vou vir aqui no meu boneco, na parte rosa com bege, vou fazer a mesma coisa. Vou até mudar o alfinete de lugar para dar certinho aqui na hora de eu tirar. Ó, vou botar de fora para dentro. E aí, por que que eu vou separar? Porque na hora de colocar a orelha, não tem como colocar junto assim. Então, eu vou colocar aqui, ó, bem na divisória, o pescoço da minha boneca, tá? Do meu boneco, do meu coelho, enfim. E vou riscar. Muito bem, agora deu certo. O que que eu vou fazer aqui? Vou colocar um alfinete aqui embaixo para ele não sair do lugar. Risquei. O que que eu vou fazer? Eu vou separar bem no meio, ó. Separei. Aqui eu tenho um coelho e aqui eu tenho outro coelho. Deixa eu voltar pro lugar aqui. Mais um pouquinho assim. Muito bem. Risquei. Agora eu vou tirar aqui esse alfinete, que eu já sei que tá no meio. Ó. E agora eu tenho que anexar as orelhas aqui. Então, o que que eu vou fazer? Olha, lá vou eu de novo. Ó. Tá vendo aqui a orelha do meu boneco? Se você quiser, você passa no ferro. Ó, eu vou fazer uma dobrinha pra dentro aqui. Deixa eu acertar aqui as costuras do lado de dentro, bem acertadinho. Por isso que é bom você passar ferro. Dobrei pra cá, ó. Fiz uma dobrinha mesmo. E aí, eu vou vir aqui, eu tenho que colocar ele nessa posição, virado pra dentro, tá? A ponta da orelha. Então, eu venho aqui, ó. Marco aonde eu quero colocar. Então, eu quero que minha orelha fique... Eu vou marcar uma pra cá. E vou marcar uma pra cá. Ó. Deixa eu ver aqui se tá certinho. Tá certinho. Na verdade, é esse aqui. Eu vou vir aqui, vou pegar, separar os tecidos, ó, da cabeça. Separei os tecidos. Aí, baseado no meu risco, eu venho aqui na minha orelha. Vou colocar um alfinete pra prender essa orelha aqui.
desse lado. Ó, prendi uma orelha. Vou vir aqui, ó, faço a mesma coisa com a outra orelha. Dobro pra cá, ó. Nessa posição, eu venho aqui e encaixo onde eu acho que vai ficar mais bonitinha a minha orelha, tá? Deixando uma beirada pro lado de fora, porque na hora que você costurar tem que prender essa orelha aí. Muito bem. Então, eu volto aqui e coloco mesmo essas orelhas bem pra dentro pra eu não costurar elas, tá? Aí, eu vou vir aqui, acerto aqui o meu pescoço. Muito bem. Vou colocar um alfinete assim também em pé, pra ficar mais fácil. Olha lá. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou costurar em volta. Aqui, na lateral do corpo da minha boneca, eu vou deixar uma abertura de uns 2 centímetros, 1,5 centímetros. Por quê? Porque é onde eu vou encher. Ó. Então, eu vou vir aqui onde eu prendi as orelhas. Vou começar daqui, ó. Eu deixei uma abertura aqui de 2 centímetros. Então, eu venho aqui, faço o pescoço, faço a cabeça, venho, faço o corpo, perna e vou morrer aqui com retrocesso, tá? Então, você vai fazer isso nos dois, pra gente virar pro direito, pra gente encher. Cuidado quando você for costurar, eu vou costurar um com você pra ficar mais fácil de você visualizar. Você tem que ter alguma coisa para ajudar a empurrar a orelha na hora que você estiver costurando, para não costurar a orelha, tá? Eu vou costurar um. O processo com o outro coelho é o mesmo que você fez aqui. Então, eu vou costurar um com você, depois eu costuro o outro. Ó, trouxe minha máquina, acendi. Ponto 2, ó. E aí, eu vou vir aqui onde eu fiz a abertura, retrocesso, vou começar. Costura reta em cima do risco. Se saiu do risco, você volta e costura no risco, tá? Senão vai dar defeito de uma perninha para outra. Aí aqui a gente tem que ter cuidado para empurrar a orelha, para a orelha não ser costurada, tá? Junto com a cabeça. Cuidado com os alfinetes, para não quebrar sua agulha. Empurra a orelha novamente, tá? Pro outro lado, para ela não costurar, né? As pontas das orelhas. Olha lá. Costuradinho. Eu vou costurar o outro pra gente cortar esse aqui e virar pro direito, tá bom? Olha lá, já cortei um. Agora nós vamos cortar esse aqui, ó. Se você for cortar com a tesoura comum, nas partes arredondadas, você faz uns picotes, ó. Então, eu vou vir aqui.
cortar, deixa eu virar pra cá, pro lado do risco, ó. Cuidado pra você não cortar aonde você costurou. Eu vou fazer aqui, é a minha abertura, né, na tesoura comum. Ó. Não tem segredo, tá? Se você for cortar na tesoura comum, deixa meio centímetro para depois você fazer os picotes. Aqui, eu vou fazer assim. Vou entrar aqui. Essa tesoura, ela não é uma tesoura barata, mas ela facilita muito a vida da gente. E às vezes a gente faz muita coisa, se você for picotar tudo, dá muito trabalho, dá muito tempo. O que eu vou fazer? Ó, eu vou virar com esse aqui pra mostrar pra você que a gente consegue virar, ó. Tô usando um canudo, isso é um canudo duro, de festa de criança. E esse aqui é um pincel. Então, eu vou enfiar ele aqui, ó. Lá numa perninha, pra você ver que a gente usa os recursos que a gente tem, ó. Coloquei uma perninha aqui pro lado de fora. Agora eu vou vir e colocar lá na outra perninha, ó. Coloca aqui de volta. Vou lá na outra perninha do boneco. Pronto. Eu tenho duas perninhas aqui, ó. Aí eu vou vir aqui novamente e vou puxando. Que logo vai aparecer as orelhinhas do boneco. Aí eu consigo puxar pelas orelhas. Já apareceu a ponta de uma orelha aqui, ó. Aí fica mais fácil. E você vem com cuidado pra não rasgar, né? Porque às vezes, dependendo da força, a gente estraga o trabalho da gente. Ó, apareceu a outra orelhinha. E aí eu vou puxar, ó. Olha aqui um erro que não pode acontecer, ó. A orelha costurou. Tá vendo? Eu vou ter que voltar, mas pelo menos ficou tudo pro mesmo lado, ó. Vou ter que voltar e tirar esses pontinhos aqui. Deixa eu soltar aqui. Vou soltar por aqui e virar e costurar a cabeça. Isso acontece. Por isso que a gente tem que empurrar. Ainda falei não sei quantas vezes, né? Empurra, mas mesmo assim ficou. Aí eu tô desmanchando aqui só puxando a linha, tá vendo? Mas se eu deixar aqui, ele vai ficar em aberto. E aí na hora que eu encher... Ó, mas ficou do mesmo lado, ó, a dobra da orelha. Cuidado com isso, tá? Porque se ficar pro outro lado, vai te dar dor de cabeça. Aí eu vou vir aqui na minha abertura. Deixa eu ver de que lado que é. Aqui. Ó. Vou acertar as costuras. Ó, aqui do pezinho da minha boneca. Do boneco, né? É porque eu faço tanta boneca que eu vou chamar o coelho de boneco mesmo. Acerta aqui, ó. Que é uma parte arredondada, tá? Pra não ficar repuxando. Aí eu vou lá na cabeça, ó. E acerta aqui pra cabeça ficar bonitinho. Ver se não tem ponta, tá? Eu vou ter que voltar esse aqui lá e consertar a abertura que ficou aqui, ó. Porque senão na hora que eu encher, o enchimento vai sair por aí. Apesar de que a gente vai colocar um enfeite pra esconder esse pescoço, pra não ficar essa costura aqui. E aqui a gente acerta direitinho. Ó, nem, gente, olha pra isso. Ó. Ele é bem rosinha. Como minha sala tá muito clara, né? Por causa do sol. Aí dá essa diferença.